Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Espiritualidade e Riqueza. Hoje o nosso 4º episódio. Estou aqui com o Ricardo Mello. Ei, Cecília, voltamos! Voltamos! Ei, gente, tudo bem? Mais uma semana juntinhos aqui no nosso canal do YouTube e com esse podcast com temas muito complexos, mas sempre com uma forma bem leve. Sempre tranquilo. Leveza em primeiro lugar, Não né? é? Com certeza. Bora ser feliz. Sempre. Criatura. Criatura. Vai ser feliz, criatura. Gente, para não perder o costume, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá, Portal IRM, clica lá na notificação para você receber todas as informações. Deixa seu joinha aqui no vídeo, compartilha com a gente o que você vai achar do nosso podcast. Para a gente é extremamente importante a sua opinião, ok? Nós vamos falar sobre o que hoje, Ricardo? Não sei. Acho que eu tô meio negativo hoje. Não sei, acho que eu tô pensando nos pensamentos ruins, assim que o pessoal fala, né? Tô meio desanimado. Ô, Fábio, o que eu tô fazendo aqui, Fábio? O que nós vamos fazer nesse podcast hoje? É desse jeito, Sei gente. Para com isso. Bate na madeira. Acorda, criatura, pelo amor de Deus. É o oposto, gente. Pessoal, hoje o nosso tema vai ser muito quântico, né? Vamos falar então sobre os pensamentos positivos. Exato, é bem melhor, né? Bem melhor. Não, bora falar de ânimo, pensamento positivo, criação. É isso aí. Seja o senhor da sua vida, hein? A partir de agora não tem desculpa, né, Ricardo? Não, definitivamente não, mas não tem mesmo. Depois desse podcast, então, só ficar com a gente até o final. Aí que a gente vai, assim, dissolver todas as suas desculpas. É isso mesmo. E assiste quantas vezes necessário, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, então, dando início aqui no nosso podcast, falando sobre pensamentos positivos, eu queria perguntar para o Ricardo isso. Que raio que é esse de pensamento positivo? E como que isso impacta na nossa vida, Ricardo? Você sabe que é tão engraçada essa história da ciência do pensamento positivo? Porque ele nasceu, né, como um conceito muito poderoso de nos mostrar a importância de se pensar positivo, mas a forma como muita gente começou a lidar com isso fez com que caísse assim, na piada, né? Frase de para-choque de caminhão, né? Pense o que você quer que o mundo vai vir até você, vamos lá, mentalize. E não, gente, isso é muito sério. Quando se fala de ciência do pensamento positivo, existe mesmo uma ciência. Como assim, Ricardo? Sim, a neurolinguística, a programação neurolinguística, o estudo da linguagem, da linguística, tem estudado o impacto que as frases positivas causam no cérebro, né? Impactos químicos, impactos de cadeias neuronais. Então, isso é um negócio muito sério. Se você literalmente, né, o Henry Ford falava, se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Até pouco tempo atrás, antes da ciência trazer essas corroborações através das pesquisas e dos exames, né, tinha-se a ideia de que você pensava positivo, então acontecia uma espécie de uma mágica aí, vibracional, espiritual, algo Pode meio esotérico. O pode piripipim. Hoje a ciência fala que além disso tudo, tem o pó, tem tudo que você quiser acreditar, mas existe sim uma forma, né, da gente programar o nosso cérebro para mudar completamente as descargas químicas, a forma como a gente interage com o sistema imunológico e, obviamente, a maneira como a gente se sente em relação à vida. Então, o pensamento positivo nada mais é do que você escolher conscientemente, vamos deixar isso bem claro, essa palavra, escolha e de maneira consciente quais são os pensamentos que você quer que realmente preponderem por mais tempo na sua mente. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai viver oscilando como sempre, com um monte de pensamento negativo, vai e vem. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você acha que você dá conta, tem dia que você acha que não dá conta. E se a gente não entender como é que funciona essa dinâmica da positividade, a gente perde uma ferramenta poderosíssima de qualidade de vida, de melhora da saúde, de relacionamentos, que interfere no trabalho, nos investimentos, enfim, todas as áreas da vida. Pegando o gancho nisso que você trouxe pra gente, Ricardo, então essa questão da escolha consciente me traz a possibilidade de co-criar a minha vida? Com certeza. Fala pra gente sobre isso. Aliás, não, eu vou até mexer, não mexeu comigo aqui agora. Nós temos muito tempo ainda, pode falar bastante. Gente, eu sempre começo aqui os podcasts falando assim, meu Deus do céu, essa pergunta, quantas horas eu tenho para falar sobre ela? Porque assim, essa questão da cocriação é um tema polêmico, e eu entendo por que é polêmico, porque, de novo, muita gente fantasia o processo e não dá a devida roupagem, né, a devida fundamentação, e aí faz uma coisa muito séria parecer simplista. Então vamos lá.
Numa maneira séria, o que é a ciência da cocriação? É você entender todas as fases pelas quais a comunicação do que a gente pensa, fala, sente e faz tem, do ponto de vista de energia e de vibração com o universo. E como que essa comunicação se dá? Porque é uma troca, né? Porque eu emito uma informação para o universo, que é um sistema inteligente, informacional, e ele manda de volta para mim. Literalmente como se fosse um grande circuito. A gente pensa um circuito de computador, um circuito de um celular, as informações elas estão num fluxo de uma nuvem em que há uma troca constante, né? Ah, Ricardo, mas você viaja na maionese. Será mesmo? Por exemplo, você vê a eletricidade, mas alguém duvida que ela exista? Você vê o vento, mas alguém duvida que ele existe? Você fala, eu vejo o vento. Não, você não vê o vento, você vê a árvore balançando. Então você vê o efeito do vento. O vento você não vê, não. Eletricidade, você não mas a luz está ligada. Não, mas isso não é eletricidade. Você está vendo a luz elétrica, que a corrente elétrica está passando de uma maneira que você não vê. Então, o fato de a gente não ver alguma coisa não quer dizer que não exista. Pelo contrário, a gente vê os efeitos. Então, a cocriação é exatamente quando você percebe que você pode se comunicar numa linguagem adequada com o universo que tem leis próprias e que, através dessa linguagem, você começa a literalmente contribuir de maneira consciente para construir situações, para atrair possibilidades, atrair pessoas, inclusive resolver determinados problemas. Só que, como eu disse, isso que é algo muito sério e que pode ser abordado sob diversas fontes de análise de maneira muito profunda, né? Você pode ter um olhar da filosofia, da religião, você pode ter o olhar da ciência, que eu gosto muito, você pode ter o olhar da parte espiritual, né, do bom senso, mas aí vem algumas pessoas e simplificam, sabe? Aí pega assim, coloca num pacote barato e fala, tudo que você pensar, você vai conseguir. Como se fosse simples assim, né? Como se fosse simplesmente assim, eu estou pensando agora que eu vou ganhar na loteria. Vamos lá, vou jogar o cartão. Pô, não ganhei, então isso não funciona. Aí fica um monte de gente frustrada, né? Mas esse negócio funciona. Achando que não te funciona. Enganando. Não, você está fazendo errado. Você não entendeu o sistema. Né? Nós vamos aprofundar um pouco mais, não vou me adiantar, mas é isso. Você me perguntou o que é a cocriação. Então vamos lá. Cocriação é você entender essa linguagem que o universo tem de comunicação, você aprender a falar a linguagem dele para você trabalhar junto com ele para construir a vida que você deseja, né? Na medida do possível. Nós vamos entender o que é essa medida do possível, que tem a ver com o seu plano kármico, tem a ver com uma série de outras situações mais complexas aí. Fantástico, gente. Eu amo esse tipo de conteúdo. Eu sou suspeita para falar. Também. Ricardo, você falou sobre essa questão do universo, dessa energia inteligente. Como nós fazemos parte dele, nós também somos uma energia inteligente, né? A gente tem ouvido falar muito sobre nós somos seres formados por energia, vibração e frequência. O que você consegue falar para a gente sobre isso? Total. Porque assim, primeiro que isso é um fato, né? Hoje já não é mais uma especulação. Aquilo que se especulava entre os gregos antigos, das diversas formas, né, do ser humano, que tudo que existia na Terra era resumido nos elementos básicos, né? Terra, ar, fogo, e aí água. Hoje nós temos a ciência demonstrando isso. Por exemplo, nós somos espaços vazios, né? Quando você pega numa estrutura microeletrônica, microscópica, a gente vê que o átomo ele é formado por diversas estruturas de elétrons e partículas menores, os quarks e outros mais, que com espaços enormes entre si. Quer dizer, através da vibração constante, parece que a gente tem um espaço contínuo. Mas, na realidade, quando a gente olha por um microscópio eletrônico, a matéria densa ela é cheia de buraco. Então, literalmente, existe energia aí nessa troca. Então, nós somos realmente matéria, nós somos energia. Então, essa energia, ela vive se transformando. Por exemplo, estados básicos que a gente conhece, né? Imagina o estado da água, né? Que para as pessoas é mais fácil de entender. Você tem estado líquido, gasoso, né? Você tem estado sólido, né? E a gente tem o estado mais etérico da própria água. Então, são estados diferenciados, mas a substância é a mesma. Veja, a mesma substância, ela pode se manifestar ou se materializar em determinadas formas que você não vê. Por exemplo, no estado gasoso, você não pega a água, você não toca nela, mas você sabe que ela está lá, está evaporando, aquilo é água. Então, onde eu quero chegar? Nós somos formados de energia, então nosso pensamento ele emite energia. Você acreditar ou não faz diferença nenhuma nisso, você está emitindo energia. Se você é pessimista, você atrai pessimistas, você atrai uma vida ruim para você, está programando o teu cérebro para poder ter problemas graves, né, e o seu corpo no médio e longo prazo, porque o pessimista vai aumentar a quantidade, né, de hormônios ruins produzidos na corrente sanguínea, né, do time do cortisol,
pessoas pessimistas socialmente se tornam muito menos prazerosas de ter convívio, a chance de você não ir bem no trabalho é muito grande, a chance de você se desmotivar perante um problema é enorme. Então, veja só, pensar de maneira negativa, mesmo que você não entenda nada de ciência, mesmo que você não entenda nada de física quântica, mesmo que você não entenda nada dessa abordagem mais holística, faz mal, é só usar o bom senso. Entendeu? Qual é o médico, qual é o cientista que fala, eu quero ter um paciente pessimista porque esse melhora mais rápido? Nunca se ouviu falar disso. Não existe isso. Pelo contrário, o sistema imunológico ele reage à positividade. Por quê? Você libera endorfinas, né? A gente libera dopamina, a gente libera uma série de substâncias químicas saudáveis que vão predispor o nosso corpo a reagir melhor a qualquer tipo de micro-organismo invasor, né? Então, a positividade, ela nos protege. Literalmente, ela protege nossas células, ela protege através da produção de hormônios saudáveis no nosso corpo, ela nos protege socialmente dos problemas, né? Porque se você é uma pessoa positiva, a gente teve nosso podcast falando no dia 2, né, de novembro sobre o dia de finados. Então, na hora da morte de alguém, te protege para você lidar com uma abordagem mais sábia, ela te protege de momentos desafiadores, como uma queda financeira, uma situação de doença na família. A positividade não te deixa cair, te traz resiliência. Sim. Mas em que a negatividade ajuda? Quantas pessoas a ficar no fundo do poço. Entendeu? Quantas pessoas a sua negatividade auxiliou? Quantas contas você pagou com a sua negatividade? Então, assim, literalmente, ser negativo não é uma escolha. Isso aqui não é uma questão de escolha. É uma questão de como eu treino a minha mente para ser positiva, apesar de. Entendeu? Não, mas eu não posso porque eu tenho esse e esse problema. Você e a humanidade toda. Entendeu? Uns têm mais, outros têm menos. Mas todo mundo tem problema. Então, a questão é, como é que eu posso ser feliz apesar de? O que é apesar disso? Você faz tua lista. Apesar de eu não ter o marido que eu quero, a esposa que eu quero, sei lá, de eu não ter o corpo que eu quero, de eu não ter o dinheiro que eu quero. Você pode fazer sua lista enorme de queixa, mas apesar disso, o que você vai fazer para ser positivo? Né? Como é que a gente vai construir uma lista de gratidão? Como é que a gente vai treinar nosso cérebro, nossa mente para ver beleza onde todo mundo só vê escuridão? Porque essa mudança de estado interno, estado emocional e mental predispõe completamente a vida que a gente vai ter, né? Uma vida focada para realizações, uma vida focada para fracasso. Com certeza. Pegando nessa sua fala sobre o pensamento, aquilo que a gente pensa, sente, quando você trouxe a questão do quântico, vinculando isso, por exemplo, a esse sistema daquilo, porque está diretamente ligado ao que a gente consome, concorda? Sim. Como que a gente pode... O que me veio na mente, veio aquela história que você conta sobre as moléculas de água e as vibrações, dependendo da música que está próximo ali da água, como que ela vai se formando. E aí é a pergunta, como que essa questão daquilo que nós consumimos influencia nesse pensar, sentir e agir? Em tudo. Literalmente, tanto o consumo físico de alimento, quanto o consumo psicológico, né, de conteúdos mesmo, do que você vê na internet, das conversas que você tem no dia a dia, do que a gente vê na televisão, nas redes sociais. Tudo é alimento. Vamos pensar do seguinte, o que é um alimento? É algo que nutre. Não é isso? A nutrição. Vamos lá, nutrição do corpo. Então você tem proteína, carboidrato e gordura. E a partir daí você tem um desmembramento, né, de outras substâncias que, né, nós vamos ter as fibras, vamos ter os açúcares e assim por diante, que vão nutrir o nosso corpo e garantir que o corpo faça as trocas que ele tem que fazer e tenha vida. A vida biológica precisa de ter alimento para a gente poder se nutrir. Não tem nenhuma novidade nisso. O que a gente aprende? O que a nutrição tem mostrado, a medicina tem mostrado? Se eu comer um alimento estragado, ele vai me fazer mal. Entendeu? Eu posso estar com fome que for. Se eu comer uma comida estragada, vai fazer mal. Então, não adianta falar, mas eu quero essa comida porque ela é boa. Não. Ela está estragada, ela vai te fazer mal. Ela vai trazer um problema para você. De uma infecção até um caso muito mais grave. A mesma coisa se dá com a questão do pensamento. E a gente tem que estar atento a isso. Né? Porque cada pensamento que você consome, uma fala de alguém na televisão, a conversa do café da manhã, sabe? Imagina, tem gente que já levanta, Cecília, só que não é coisa ruim. Eu me lembro, esse propósito, muitos anos atrás, graças a Deus me libertei desse hábito, há muitos anos. Mas assim, eu sempre fui um cara que gostei de ser bem informado, né? Então, eu amo estudar, adoro ler, adoro informação, sempre gostei. Então eu levantava, a primeira coisa que eu fazia, mesmo antes de ter celular, eu ligava a televisão. Escuta só, ligava a televisão. Televisão, jornal, ia caçar jornal. Meu Deus do céu, mas só notícia ruim. Entendeu? Era sangue. Sabe? Imagina, você começar o dia, e eu juro, várias vezes, eu começando no instituto lá atrás, ia para a faculdade, eu vinha mal. E aí, até arrepio de lembrar,
E hoje eu lembro, falei, por que eu me permiti fazer aquilo por tanto tempo? Porque eu sabia que no dia seguinte ia ser a mesma coisa. Sabe, eu só saí da televisão assim. Chocado, né? Assim, peraí, isso me beneficiou em quê? Zero. Agora, quer dizer que a vida é só aquilo? Não. Aí você tem pesquisas que mostram, né, que pessoas que estão muito mais expostas à negatividade de telejornais ou de mídias sociais têm um sistema imunológico mais baixo, têm uma tendência maior à depressão e, ao mesmo tempo, de ter medo da vida e corre-se menos risco. É lógico. Ao tipo de alimento estragado que você põe no seu dia a dia. O cara vai e compra o jornal para saber quem foi que morreu, quantos matou, com quanto tiro, entendeu? Quem foi que traiu quem foi que chifrou quem, quando... Pelo amor de Deus, velho. Ah, não, mas eu não posso fingir que não existe isso na vida. Meu filho, você pode saber o que acontece de errado na vida sem se alimentar excessivamente disso. Tipo uma pimenta, né? Você quer botar uma pimentinha, você não coloca o vidro todo de pimenta, vai te fazer mal. Você coloca uma gota ou outra. Você quer apimentar as suas coisas? Beleza, mas você pegar o vidro de pimenta é o equivalente a uma pessoa que se enche de negatividade. Né? Só convive com pessoas violentas, pessoas intolerantes, que só fazem intolerância, falam de intolerância, pessoas impacientes. Eu costumo dizer o seguinte, Cecília, eu vejo hoje o ser humano, é um exemplo meio estranho, gente, mas como uma pessoa que ela chegasse e falasse assim, eu vou pegar o lixo lá da rua do meu vizinho e eu vou dormir agarrado com ele. Que isso, Ricardo? Como assim? Veja bem a analogia. Que loucura é essa, vai? Vamos lá, viaja comigo aqui. O que acontece? Vamos imaginar que você levantou bem. Mas o raio lá do teu vizinho é uma pessoa pessimista. Aí você foi lá, sei lá, regar, levar o cachorro para passear, foi tomar um café, aí você encontrou com o vizinho. Pô, o vizinho vem e despeja em você um monte de negatividade. Aí você pega aquilo tudo, traz para você. Você já volta mal-humorada para casa. Já volta com um estado de espírito ruim. Aí aquilo influencia teu dia, você já ia fazer uma coisa, não faz. Você fazer uma caminhada, tá sem ânimo, entendeu? Você ia visitar alguém, já não vai mais. E aquilo começa a te fazer mal. Aí daqui a pouco, 4 horas depois, você vai almoçar, aquela ideia ruim do vizinho de manhã tá com você. E se você não tomar cuidado, você vai chegar no final do seu dia, você vai tomar seu banho, você vai dormir, e aquele lixo do vizinho tá na sua cama com você, que você vai dormir. E aquilo vai interferir no seu sono. E aquela energia negativa vai interferir no seu corpo. Só que isso aconteceu uma vez. É ruim, mas vai lá. Você se libertou. Pô, mas se você vê esse vizinho todo dia... Lascou. Entendeu? É a mesma coisa. Você fala, mas eu não tenho vizinho assim. Pois é. Talvez o seu vizinho seja um livro ruim que você está lendo. O seu vizinho pode ser o seu celular, que está do lado da tua cama. E você pega para pegar exatamente o grupo de visita da família lá, sei lá, do debate. Tá todo mundo se xingando. Então, assim, que tipo de alimento estragado, vou perguntar de novo, você está colocando dentro de você? Então, a nutrição, seja da alma ou seja do corpo, se ela é bem feita, ela potencializa a positividade e a nossa capacidade co-criadora. Porque se você se nutre com pensamentos bons, conversas saudáveis, ideias legais, poxa, você vai ser mais otimista. Eu volto no assunto anterior. Você vai ter uma abordagem mais saudável perante a vida, vai ser resiliente nos momentos de dor, perda, dificuldade, que todo mundo tem que passar, faz parte, né, do nosso processo. Agora, se você se alimenta de maneira negativa, tanto emocional, espiritualmente, quanto fisicamente, você vai reclamar de quê? Vai reclamar de quê? Cada um colhe o que planta. Então, assim, sucesso ou fracasso é uma decisão. Se você não toma a decisão de mudar hábitos, não adianta você bancar a posição de vítima, né, porque não vai colar. Por mais que o meio influencie, e eu não estou dizendo que não influencia, você ainda assim tem muito poder de combater a influência negativa do meio. A gente tem livre-arbítrio para escolher muitas coisas. Se não tudo, mas muitas coisas a gente tem. Fantástico. Gostei da história ilustrativa do vizinho. Pior que é dessa forma, não né? dá, Fábio. Não. Lixo do vizinho não dá, Fábio. Ó, eu podia ter falado lixo do parente. Eu não falei. Gente, ó, lixo do parente, estão falando que é pior. Lixo do Tribufu. Cada um tem seu lixinho, né? Ó, continuando nessa sequência da história, eu gostei bastante. Eu queria que você contasse pra gente algumas histórias nessa vibe de cocriação, nessa questão quântica aí, unindo o nosso pensamento, o que a gente consome. Quais são esses resultados? Você tem história pra contar pra gente? Vamos lá, até que horas que nós vamos? Tem tempo. Vamos lá. Eu vou contar uma assim que meus alunos já conhecem, eu sempre conto em palestra, porque para mim isso é fato, né? Você conhece, né? O pessoal do Instituto sabe disso. Eu fui casado, né? Tive meu primeiro casamento, fechou o ciclo,
né? E tá tudo bem, né? Vivemos a experiência que tinha que ser vivida. Bem, no que fechou esse ciclo, eu passei por uma fase de transição de 3 anos. Eu falo que foi o meu deserto, né? Então é que eu fui morar sozinho, eu fui morar na chácara, aquilo foi maravilhoso. Eu e os animais, a natureza, meditava bastante. Foi ótimo, excelente. Mas aquilo me fez pensar assim, o que eu quero fazer da minha vida daqui por diante? Eu tinha mais ou menos uns 30 anos, 30, 32, me faz a memória. E aí naquela época eu tinha que tomar uma decisão muito importante para mim, né? Assim, eu vou me abrir, né, para a vida, para a vida afetiva, né? Ou eu vou seguir um outro caminho. Como eu sempre priorizei as questões espirituais, nossos projetos sociais, né, independente do nosso trabalho, então assim, eu tinha muito receio, né, de ter um novo relacionamento e isso me atrapalhasse. Então, para mim, era uma coisa muito clara. Assim, eu não quero, não aceito nenhum tipo de relacionamento que vá se colocar entre eu e o meu propósito de vida. Isso, para mim, assim, é inegociável. Era e é inegociável, né? Em qualquer sentido. Você é muito exigente. Você não sei. Não é que eu sou exigente. A vida tem que atender critérios. A vida te manda o que você pede para ela. Né? E foi uma época que eu amadureci muito essa questão da cocriação. E eu me lembro, e assim, eu já contei essa história porque eu me lembro dos detalhes, né? Porque durante um tempo, eu juro por Deus para vocês, eu fiz uma oração. Tô de sacanagem não, tô falando sério. Fiz uma prece e falei assim, meu Deus, não me deixa me entrar em enrosco antes de eu definir o que eu quero. Porque eu sei como isso funciona. Imagina, eu trabalho com pessoas há muitos anos, daqui a pouco fazer 30 anos que eu atendo pessoas. Eu sei como é que isso funciona. Embora muita gente não acredite, como que a gente vive inconscientemente atraindo um monte de gente esquisita do nosso lado, e muita gente esquisita. Porque você é uma pessoa esquisita. Mas se você é uma pessoa esquisita, você não vai atrair um anjo. Não adianta, né? Anjo quer anjo. Esquece isso. Né? Anjo só quer esquisito para poder ajudar. Para relacionar e ficar, não. Esquece isso. E eu falei, caramba. Então, para poder atrair uma pessoa melhor... Fábio tem uma abordagem para trazer para vocês aqui. Ó. Vai ter, como é que chama? Making off? A abordagem é minha. Eu olhei, ele tá assim, não. Eu falei, atrai gente esquisita. Jesus do céu. E eu falei, cara, não me deixa. E olha, Cecília e Fábio, é sério. Parecia que estava fechado para balanço. Uhum. E um dia, eu falei assim, olha, estou me abrindo. Eu lembro que eu ia dar um curso em São Paulo. E aí, deixa eu ver se eu lembro dessa sequência aqui, direitinho, para não falar besteira. Eu me lembro, eu estava vindo da Paulista, eu estava dando curso em São Paulo naquela época. E aí, eu não sei porque cargas d'água ali, eu não sei, abri, eu falei assim, cara, tá na hora de me abrir. Não é tá na hora, eu vou atrás de qualquer pessoa. Não, tá na hora. Eu me abri. E eu voltei, né, vim para Belo Horizonte, voltei para casa e tal. E aí eu ia fazer uma viagem para o Nordeste, porque eu ia participar de um evento de PNL no Ceará. E aí eu estava no aeroporto, o voo saiu Confins, Guarulhos, e Guarulhos, Fortaleza. Eu estava em Guarulhos, era uma espera de 5 horas. Eu estava exatamente lendo livros sobre cocriação e estava trabalhando. Eu falei, vou testar isso de verdade. E literalmente eu desenhei isso na minha mente. Falei assim, olha, universo, qual que é a ideia? Eu desejo uma mulher que seja assim, 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 assado. Em termos de características, não físicas. Para mim, juro, não fazia diferença se era negra, branca, ruiva... loira, não. Caráter. Não, literalmente era isso. Uhum. Literalmente era isso. Eu já tinha passado essa fase da parte física. Então, era, lógico, se fosse bonita, legal, né? Ia ajudar também, mas, sabe, muitas coisas mais importantes. Mas eu queria, por exemplo, bom humor. Eu amo animais, então não rolava não gostar de animais. A parte espiritual tem que estar no topo da pirâmide. Então, assim, eram muitas exigências, assim, né? E, ok, o universo está aqui, está posto. Gratidão antecipada pelo que você vai me trazer quando tiver que trazer. Cecília. É porque tem coisa que eu posso contar, tem coisa que eu não posso contar, né? Até o universo me preparou, eu tive uns ensaios antes, né, do jogo principal. Mas foi incrível, eu juro por Deus. Daquele dia que eu abri o espaço, não tem como. Você muda a vibração, muda o que você atrai. Mas aquilo foi tão forte para mim, porque começou a mudar, né? Até o momento, não quero me alongar, que eu conheci minha esposa, né? Que foi uma coisa muito surreal. Teve uma enchente, gente. Literalmente, eu falo, tudo bem, universo, você funciona, não precisava mandar uma enchente, né? Uma enchente gigante, né? Em Minas Gerais, na época. Na época tinha sido um dos maiores pé d'água, né? Uma chuvarada danada que deu em Minas, alagou um monte de lugares. E o lugar onde eu morava ficou debaixo d'água. Né? Literalmente, passasse de barco em cima. E eu fiquei tecnicamente desabrigado.
E aí começa aquele monte de coincidências, né? Aí tem um monte de coincidências. Aí você vê que é o universo funcionando. Que não é coincidência. Que não é coincidência. Por exemplo, eu ia visitar minha avó no Nordeste, mas eu só ia visitar no final de janeiro. Aí como teve enchente, eu falei, estou sem fazer, tenho que fazer aqui, então eu vou antecipar. Mas eu falei, mas eu não quero ir para lá. Né? Eu quero fazer uma coisa diferente, vou para Machu Picchu. E eu fui para a agência de viagem, fiquei 3 horas no Shopping Cidade, na época, em Belo Horizonte, né, numa agência de uma determinada empresa aérea, procurando e não tinha voo, porque era perto do Natal, não tinha. A enchente aconteceu ali perto do Natal, chovendo pra caramba, e não tinha. 3 horas, eu já estava nervoso, falei, não é possível. E aí a mulher falou, olha, não tem. Rodou e não tem. E eu falei, quer saber de uma coisa? Como a Maceió. Por quê? Porque eu ia ver minha avó. E meu roteiro era sempre esse. Eu chegava em Maceió, alugava um carro e ia para Pernambuco, né? Porque eu nasci na divisa, ali em Quipapá, mais ou menos 1h30 do aeroporto. Pela primeira vez em, sei lá quantos anos, né? Na época eu tinha 30 e poucos anos, toda a minha vida eu tinha feito esse trajeto diversas vezes. Eu falei, eu vou ficar em Maceió. Sabe? Aí não tem como. Cara, não tem como. Ao invés de eu ter ido na quinta, entendeu? Eu deixei para ir na segunda. Eu falei, eu vou visitar meus primos, entendeu? Aí começa. Eu sei que quando eu fui na segunda, eu fui no dia que eu tinha que ir, porque quando eu chego lá, minha esposa, que não era minha esposa ainda, estava na casa da minha avó. A mãe dela era médica da cidade na época, cidade pequena, né? Estava com problema no joelho. Aí ela foi ajudar a mãe a fazer a viagem, saiu de Maceió para ir para lá, porque tinha ficado problema do joelho. Aí eu brinco com ela, ainda bem que você era uma boa filha, eu sou um time conhecido. Porque ela foi com boa filha e foi ajudar a mãe, né? Aí levou a mãe. O irmão queria levar. Eu não teria conhecido. Aí começa. Eu chego na hora do almoço. Eles estavam... Cecília, sério, eles estavam saindo. Ela já tinha almoçado. A Fabiana estava deitada na rede. Interior, né? Imagina, Pernambuco tinha uma rede lá atrás. No quintal, estava deitada na rede. Eles estavam saindo já. Quer dizer, 10 minutos de diferença, eu não a conheceria. Aí você começa. E eu conheci ela mais ou menos 1h da tarde, sei lá, 1h30. Consegui criar um plano infalível, tipo do Cebolinha, para conversar com ela de noite. A persuasão. Persuasão. Fiquei na dúvida se aquele trem ia funcionar ou não. Aí eu só sei que quinta-feira, porque eu tinha que voltar quinta-feira para Minas, a passagem já estava comprada, né? Não só funcionou, né? Como, bem, estamos juntos há anos com filhos e graças a Deus, né? Ela personificava exatamente o que eu tinha pedido. Aí eu fico, às vezes, tirando onda com ela, às vezes, quando tem alguma coisa que incomoda, eu falei, devia ter melhorado aquela lista, hein? Sacanagem! Ô, gente, olha o que a mulher tem que aguentar. Não. Mulher. Mulher, tô do seu lado, viu, mulher? Tô do seu lado. Cara, não tem como dizer lá, isso não funciona, foi coincidência. Eu não vou ficar cansando vocês. Eu tenho um monte de história. Na área financeira, você sabe, eu trabalho com investimento, né? Porque não conhece, está chegando agora. Então, eu criei o coach financeiro no Brasil, um dos primeiros cursos do mundo na época, né? A gente tem um curso avaliado, né, um dos melhores cursos de língua portuguesa do mundo pelos nossos alunos. São milhares de alunos, 5 continentes. A gente ajudou um monte de gente a sair da miséria. Muitas pessoas viraram milionárias depois dos nossos alunos, duplicaram o patrimônio. Agora, aqui estava fora do estúdio, pegando o depoimento de um empresário que dobrou o patrimônio em 2 anos. Falei, grava o depoimento dele. Então, assim, é minha área. Cecília, eu fiz vários investimentos nessa linha quântica. Sabe, de alinhar pensamento de imóvel que estava para ser vendido, não vendia nem a cacetada. E eu me lembro uma vez, eu estava em São Paulo, depois de uma meditação, o troço estava totalmente agarrado, faltava 3 dias para poder fechar um prazo de um pagamento que eu tinha que fazer, e de repente um milagre aconteceu, eu ligo um cara, essas situações completamente surreais. Inexplicáveis. Não, mas inexplicáveis mesmo. E aconteceu 1001 coisas, pois no sábado estava pago. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? E tem várias outras histórias. Então, assim, o que eu quero dizer? Você não precisa confiar em mim. Você não tem que acreditar em mim. Olha para a sua vida. Comece a observar quantas coisas que você vem co-criando sem saber. Porque muitas coisas que você atrai hoje para a sua vida, de bom ou de ruim, muito provavelmente você está trabalhando a semente há muito tempo, mas você não percebe. Existe um tempo, um delay, né, um intervalo entre o que eu estou criando, produzindo, e o retorno, né, a presença. Então, muitas vezes você passa anos pensando em doença. Você não adoece necessariamente no dia seguinte. Mas aí daqui a alguns anos você pega aquela doença e ainda fala assim, eu sabia
que eu ia ficar doente. Pô, você ficou 20 anos, entendeu? Cocriando lá a doença XYZ, aí depois você fala, eu sabia que eu ia ficar doente. Não, você ficou doente porque você atraiu isso. Porque tem pessoas que têm um gene de determinada enfermidade e ele não se manifesta. Então, assim, as pessoas têm que tomar mais consciência desse poder co-criador e sair da posição de vítima. Nós não somos vítimas da vida, né? Nós somos corresponsáveis, sim. Antes que alguém chegue e fale, Ricardo, mas quer dizer que eu posso tudo? Não, você não pode tudo. Existem leis divinas que nos limitam. Mas existe um espaço de ação que a gente pode agir e às vezes a gente não age. É desse espaço que eu estou falando, né? Não estou generalizando eu posso tudo, né? Tem coisas que eu posso tentar cocriar e não faz parte do meu projeto reencarnatório, meu projeto de vida, vai contra a lei divina. Eu vou cocriar, assaltar um banco. Não, peraí, você vai lesar pessoas, não funciona assim. Aí vou cocriar que o fulano não vai morrer. Não, de repente ele tem que morrer, está no período dele. Às vezes pode funcionar, às vezes não. Ou o oposto, eu vou cocriar aquela pessoa que eu detesto morrer, entendeu? Deus, pai. Não funciona assim. O universo ele tem leis próprias. Então, é para tudo? Não. Mas para conquistas, para você melhorar a sua habilidade de atrair pessoas, de você construir projetos, cocrie. Tem um monte de história, Cecília. Eu lembro, só uma última. Porque é tão fantástico as situações, né? Muito. E assim, eu tô contando as minhas histórias. Meu Deus, e dos nossos alunos, que você sabe, Fábio sabe, mas tem um monte, gente. Se fosse uma pessoa... Só tem uma aluna que ganhou um Fusquinha na cocriação. Soube. Muito legal. Assim... Emprego, gente estava desempregada há 3 anos, né? Para quem não sabe, a gente tem um outro curso chamado Vida Quântica. Né? Fantástico, que ensina essa ciência da cocriação. Por isso que eu estou falando de alunos aqui, porque a galera do Vida Quântica, porque o coach financeiro é a parte de investimento, né? E o Vida Quântica é da parte da cocriação. Mas enfim, então o que eu ia contar era sobre isso. Eu tinha uma vontade muito grande, quando eu era mais jovem, de morar no hotel. Não sei, eu tinha essa vontade de morar no hotel. E eu me lembro, na época eu estava fazendo um curso em São Paulo e eu fiquei hospedado num hotel muito chique, né? Pô, mas eu era muito pobre, assim, sabe? Tive que financiar, sabe? Aquela coisa eu perder de vista. Estava começando, sem dinheiro, mas eu tinha que estudar. Mas o hotel era chique. E eu, gente, que legal, né? Ficar nesse hotel, assim. Falei, pô, eu não estava acostumado com essas coisas, né? Novinho. Falei, não, deve ser legal morar no hotel, né? Eu lembro que na época ia ter um jogo de futebol e aí tinha um pessoal da equipe da Globo que estava lá. Aí eu, não, deve ser bacana, né? Viajar e tal. Eu pensando assim, morar no hotel. Falei, caramba, seria tão bom morar no hotel. Aquilo não saiu da minha cabeça. Falei, um dia eu vou morar no hotel. Juro por Deus, um dia eu vou morar no hotel. E aquilo, eu ficava sonhando com o hotel. Eu me via morando no hotel. Fora de brincadeira, eu me via morando no hotel. Olha que interessante. Perto da antiga sede do Instituto, não sei se nessa época que você entrou, entrou depois, mas quando começou a construir aquele hotel do Belo Horizonte Plaza, onde tem a conexão do aeroporto, né? Até hoje ainda é assim. Estava construindo aquele hotel. Na época acho que era a rede Blue Tree e tal, e depois acabou trocando. E era um hotel muito bacana, né? Muito legal, muito bonito. Eu olhei para aquele hotel e falei, gente, esse é o hotel que eu quero morar. Mas assim, mesmo coisa de doido. Que eu passava, né? Como era perto do Instituto, então o carro passava em frente. E aí eu estacionava lá na sequência. Assim, não tinha a menor ideia do como, nem... Gente, vocês não acreditam, juro que foi assim que aconteceu. Me chamaram para fazer uma palestra numa casa espírita. Uma única vez. Nunca mais me chamaram nesse lugar. Eu faço palestra no mundo todo, você sabe disso. Mas nesse lugar, especificamente, foi uma única vez. Para substituir uma pessoa que não pôde ir. Aí eu fui. Eu tinha vontade de conhecer e tal, fui. Quando eu cheguei, na rua Grão-Mongol, ali na região da Savassi, eu terminei a palestra. Foi ótimo, normal. Eu estava indo embora. No que eu estava indo embora, um homem todo bem vestido, engomadinho, assim, muito educado, sabe? Tava de terno. Me lembro direitinho, ele foi e falou assim, chegou perto de mim e me abordou. Você é o Ricardo, né? Você é o Ricardo, eu gostei muito da sua palestra, bem formal. Gostei muito da sua palestra e tal, parece que você é consultor, né? Eu falei, sim, na época eu tinha programa na rádio, né? Na televisão, escrevi em jornal. Sim, sou consultor. Senhor, eu tenho alguns negócios e você não queria me fazer uma visita? Porque eu estou precisando de um treinamento para minha equipe. Eu, tá, muito bem, pode ser. Ele vai tirar o cartão, Cecília. Ele era o dono do hotel. Eu olhei para aquilo. Ele era o dono do hotel. Ele tinha vários negócios, mas na época, acho que até venderam e tal, mas na época ele era o dono do hotel. Uma pessoa incrível. E aí eu fui, marquei no horário, fui conversar com ele. E no meio daquele processo todo, a nossa negociação, né, entrou que eu iria morar no hotel. Eu tinha dias para morar no... Entendeu? E aí as pessoas não entendiam como que eu tinha conseguido morar naquele hotel.
Só que assim, era ótimo, porque eu testava o serviço do hotel, porque eu estava lá dando treinamento. Aí começa, entende? O universo ele tem um jeito dele de fazer as coisas. E eu morei no hotel. E aí depois eu mudei de hotel. E eu fui morar em outro hotel. Olha que loucura. Eu morava em casa, eu tinha casa e tinha um hotel. Aí eu falei, cansei de morar no hotel. Juro. Aí eu enjoei. Eu falei assim, engraçado. Nunca mais apareceu um hotel pra morar. Acredita nisso? Cara, eu tô contando pra vocês uma história financeira. Eu tô contando pra vocês uma história, sei lá, existencial da parte da minha família. Tem um monte de histórias. Você tem a sua. Cocrie. Pensamento negativo atrai negatividade. Fique pensando em doença, vai atrair doença. Pense em violência, você atrai coisas ruins. Pense em pessoas negativas, você vai atrair um monte de tribufu pro teu lado. Vibra no outro lado. Cedo ou tarde, você vai primeiro se sentir muito bem, Sim. né? E vai começar a atrair uma série de pessoas, circunstâncias. Vão achar que é coincidência, né? Que não é. Que não é, porque você cria as coincidências, né? E assim por diante. Ai, eu sou fascinada com esse tema, gente. Fascinada. Ricardo, falando sobre essa questão de pensamento, de alinhamento, de vibração, fala pra gente que eu sempre ouço falar assim: ah, quando eu estou com meus chakras desalinhados, minha vida vai travar. Conta isso pra gente. Não. Primeiro, conta o que é o raio do chakra, né? Aí depois você explica isso pra gente. Sacanagem, é tirar onda. Eu falar, chácara é um lugar onde as pessoas moram, né? Onde eu morei. Aí lá, não é a chácara, Ricardo, né? O chácara. Tá. Olha lá, gente, brincadeira à parte, né? Os chakras são vórtices de energias, né? São pequenos portais de energia, espaços que estão localizados, né, no nosso corpo espiritual. Parece uma linguagem muito esotérica, mas os chakras são conhecidos, né, pelos hinduístas há mais de 7.000 anos atrás, né? A medicina chinesa. Então, hoje, ninguém que estuda seriamente esse processo discute a existência dos chakras. Então, nós temos chakras centrais, que são grandes vórtices de energia, né, dos quais nós temos aqui, deixa eu falar, do frontal, né, que é o chakra do terceiro olho, responsável pelo pensamento, mediunidade, inteligência, percepções. Você tem o laríngeo, responsável pela fala e todo o aparelho fonador, expressividade da vida. Nós temos o cardíaco, que é responsável pelos nossos sentimentos, né, os sentimentos que você vibra. Você tem aqui no plexo solar o chakra responsável pelas emoções, muito importante, que a maioria dos seres humanos é desequilibrado aqui e aqui. Né? Então, emocionalmente, a gente é meio descompassado, né? Na base da ansiedade, da angústia, do receio, excesso de preocupação. Então, isso aqui é tudo desequilibrado. E os nossos sentimentos, raiva, rancor, tristeza, intolerância, tudo desequilibrado. Isso aqui é alimentado por esse chakra aqui, de pensamento negativo. Olha o rolo. Só que tem outros. Você tem o esplênico, que é responsável pela doação de energia. Então, se isso aqui está tudo doente, eu vou doar o quê? Lixo, né? Porque é o que eu estou produzindo, a minha usina está usinando algo ruim. Mas se está tudo funcionando bem, eu vou doar coisas boas. E você tem, né, um chakra, um dos mais importantes, que é o genésico, que é o chakra da área sexual, que não só está ligado à parte reprodutiva do sexo, mas é a energia criadora. Então, por exemplo, a energia de criar projetos, vou escrever um livro, vou buscar um emprego, vou mudar de cidade, esse chakra precisa funcionar bem. Ele é que traz aquele ímpeto, sabe? Que as pessoas falam o desejo, o tesão, a vontade de fazer. E você tem o chakra da base, da espinha, que é o chamado chakra básico, onde está o fogo serpentino, a famosa Kundalini, o Kundalini, né, que se desperta através da meditação. Né? E aí, nós temos o chakra do topo da cabeça, que é o mais poderoso de todos, que é o chakra coronário, o chakra das 1000 pétalas. Então, assim, eu estou abreviando aqui, né? Porque muito! Você tem muitos outros itens para se falar. Mas o ponto principal, que acho que é a sua pergunta, é o seguinte. Cada um desses chakras está relacionado a uma função vital do nosso corpo. E esses chakras reagem à energia que a gente emite para cada uma dessas partes. Então, os chakras em equilíbrio, em harmonia, é semelhante a uma orquestra sinfônica em que todo mundo está tocando o instrumento na sintonia perfeita e isso gera uma música maravilhosa. Entendeu? Então eu estou pensando coisas boas, eu estou em contato com o sagrado e com o divino, eu estou emitindo luz no meu coração de compaixão e de amor, falo coisas bacanas, estou sereno e tranquilo, eu vibro pelo bem e ajudo as pessoas e tenho um monte de vontade de fazer coisas legais. Pronto. E isso me dá um despertar dessa energia para fazer isso tudo. Eu estou em harmonia. Então é lógico que isso me potencializa para tudo, sabe? Eu vou abrir empresas, eu vou gerar emprego, eu vou ser um excelente funcionário, eu vou mudar de casa, eu vou fazer tudo, eu vou me sentir capaz de fazer tudo. E o que é melhor, baseado num contato com o divino e com o sagrado que tem dentro de mim. E não baseado no desequilíbrio. Agora, o chakra desequilibrado,
que é o oposto. Imagina, pensamento negativo, eu não dou conta, eu não consigo, a vida é uma bagunça, ai meu Deus, ansioso, taquicardia, raiva, oscilação emocional, quer ajudar os outros que nada, eu tenho que me ajudar, ai, estou sem ânimo, sem vontade para nada, entende? Então eu não tenho ímpeto para fazer nada. Contato com Deus, quando eu falo de Deus é da boca para fora, eu rezo metade do Pai Nosso na hora que eu durmo, outra metade na hora que eu acordo. Tô né? na luxúria. Exatamente. Então assim você não está na lucidez. Como que esse monte de chakra desregulado vai te ajudar? Não vai. Na verdade, assim, a culpa não é do chakra, nós desregulamos os chakras, né? Não é os chakras que nos desregulam. Porque a minha conduta, meu padrão vibracional, que é gerado pela minha vontade, que tem sede no espírito, interfere em todos os corpos sutis. Viu, gente? Isso aí dá... É outro assunto, outro assunto. Interfere em todos os corpos sutis. Você tem lá seu corpo verdadeiro, o espírito que não tem nada. O povo fala, eu vejo espírito. Ninguém vê espírito. Você vê corpo astral, diferente. O espírito é um corpo muito mais sutil que ninguém vê na Terra, nunca ninguém viu espírito. Como assim, Ricardo? Você não acredita em espírito? Sim, mas você não vê espírito, né? Você tem vários corpos sutis, né? Então você imagina, sabe aquelas bonequinhas, a matriosca lá, aquelas bonequinhas russas, né? Então você tem uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, mais ou menos isso. Então o nosso pensamento, a vontade, ele é emitida pelo nosso ser verdadeiro, mas ele vai interferindo, né? No corpo búdico, no corpo mental superior, no mental inferior, no corpo emocional, no perispírito, no duplo etérico e no corpo físico. Então esse corpo, ele é o mais denso. Os chakras estão ali no duplo etérico, então ele está assim, na fase meio que intermediária. Mas é a vontade do ser que faz com que eu me alinhe ou desalinhe. Então não é o seu chakra que determina quem você se torna, é quem você é que determina como seu chakra está. E aí, obviamente, por isso que vem essa ideia, que foi o que você me perguntou, né? Uma pessoa que consegue alinhar os chakras, naturalmente se predispõe a ter muito mais resultados incríveis na vida, né? Na sua cocriação. Por quê? Porque é uma pessoa que está buscando harmonia. Mesmo que não viva o tempo todo em harmonia, né? Mas o importante, gente, é a gente pelo menos criar hábitos que nos coloquem mais tempo em harmonia do que desarmonia. Porque o problema é que as pessoas comuns, elas ficam mais tempo em desarmonia e de vez em quando ficam em harmonia. Tá aí, né? Uma reflexão pra gente fazer. Estamos consumindo o quê? Sim. Como estamos lidando com a nossa vida, né, Ricardo? Sem dúvida. Profundo! Muito profundo! Ó, estamos chegando nos minutos finais aqui. Queria que agora, aquele momento de sempre, você juntasse esse quebra-cabeça todo aqui que você falou de pensamento positivo, de chakra, de cocriação. Afinal de contas, o que a gente faz com toda essa informação, com tudo isso, para melhorar a nossa vida? Eu sei que é bastante coisa, e eu acho engraçado assim, porque dependendo do nível de consciência de quem está nos escutando, tem gente que está ouvindo e deve estar maravilhado. Meu Deus, era isso que eu precisava. Quem está pronto, né? O terreno fértil. Nossa, era isso que eu estava procurando. Meu Deus, então é por isso que eu sou assim, por isso que eu atraí. Já tem pessoas que estão na fase da descrença ainda, né? Estão no outro nível de consciência. Isso é besteira. Isso é bobagem, isso não existe. Isso é picaretagem. Isso é papo furado. Como é que o povo cai nas bobagens dessas? É assim. Mas faz parte, né? Em todo o processo. Lembra-se, a gravidade, gente, ela foi... Isaac Newton não descobriu a gravidade. A gravidade sempre... Aliás, desculpa, ele não inventou a gravidade. A gravidade sempre existiu. No século XVIII, ele descobriu que já existia. Mas antes dele, a gravidade já existia há 4 bilhões e meio de anos. Praticamente. Então, assim, eu não preciso acreditar na eletricidade para tomar choque, na gravidade para poder sofrer os efeitos dela e na lei, né, da cocriação para estar me submeter a ela. Então, qual que é a minha sugestão? Faça o teste. Isso. Na dúvida, testa. Cara, sempre. Não confia no que eu estou te falando. Não confia em nada do que eu te falei, entendeu? Faz o teste. Testa ficar uma semana pensando só positivo. Sabe? Testa ficar uma semana sem pegar o lixo do vizinho. Entendeu? Testa ficar uma semana agradecendo. Eu não falei da ciência da gratidão, mas agradecendo, sabe, 2, 3, 4 vezes por dia por alguma coisa muito legal. Vou anotar, próximo tema aí. Você podia falar da ciência da gratidão, que é muito bacana. Entendeu? Testa isso. Ó, o Fábio já mostra pra nós aqui, Fábio. Olha como a gente leva a sério a gratidão. Ó. A mão, balança o berço. Fábio. Põe a mão na câmera aqui. Fábio comprou uma câmera chique, gente. Botou em cima aqui da mesa. Então, vamos testar. Vê se funciona aí, Fábio. Gratidão. Chique. Pode tirar a mão, peraí. Funcionou a câmera, Fábio?
Ah, valeu a pena o investimento, gente. Pois estreamos com a gratidão. Com a gratidão. Vamos deixar na gratidão aqui. Então, assim, se permita. Assista de novo o podcast, não vou ficar repetindo as mesmas coisas que eu falei, se você achar que vale a pena. E se permita. É lógico que tem todo um processo muito além disso, né? Mas se você já, pelo menos esse bate-papo rápido, tiver a sensibilidade de querer aprender mais, de levar mais a sério suas buscas, sabe? De realmente estudar a fundo e não ficar na superficialidade que pessoas normalmente superficiais ficam em tudo que fazem, falam ou se propõem a fazer, você vai descobrir uma realidade, uma linguagem incrível do universo que você pode aprender a falar e, consequentemente, com essa comunicação, nossa, não faz ideia de como a sua vida tende, a sua não, a nossa, de qualquer ser humano, a mudar para muito melhor. Creio ou não, é assim que funciona. É isso aí. Testa e entra no fluxo, né? Exatamente. Depois conta pra gente, Conta dá feedback, pra gente, né? Dá feedback. Isso mesmo. Gente, chegamos no nosso final. Muito bom estar aqui com vocês, né, Ricardo? Nossa, sem dúvida. Mais um episódio, nosso 4º episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar o Ricardo se despedir aqui. Não, é isso. Eu só quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Cecília. Namastê. Namastê. Obrigado a todos vocês. Fábio, o homem da ciência da gratidão, hein? Namastê. Eu não sei se... Vem cá, Fábio. Você está fazendo a vibração da gratidão. Você fez para atrair a Cecília ou ela que fez para te atrair? Como é que foi isso? Pode falar. Eu sabia, mas tinha que te perguntar, né? Existe um debate aqui nos bastidores. Eu estava num nível de consciência bem baixo. Olha lá, te enfeitiçou. Fez uma simpatia. Tem simpatia. Tá funcionando, então. Tchau. Oh, meu Deus. Criatura. Tá vendo, gente? Tá vendo? Histórias. Todos nós temos histórias. Ó, assim beijo mesmo. grande para você. Até nosso próximo podcast. Ajuda a divulgar esse programa para quem que você acha que possa se beneficiar. E é uma alegria, né? Passar esse tempinho transformador com vocês. Obrigado. Beijo, gente. É isso aí, gente. Para não perdermos o costume, deixe seu comentário aqui debaixo do vídeo. Não esqueça de curtir, acompanhar a gente no canal Portal IRM aqui no YouTube. E, se quiser, manda aqui nesse número de WhatsApp que você está vendo na tela a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para os nossos próximos podcasts. Sem dúvida. Nossa, ajuda demais. É isso, gente. gratidão. Namastê. E até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo. Com Tchau, tchau. Deus. Tchau.